Você já se viu completamente paralisado? Sem direção, sem forças. De repente, o seu sinal de GPS se perdeu e o seu combustível acabou no meio do mundo, parece que o chão sumiu. Você está diante de uma circunstância aparentemente intransponível e aí a paralisia toma a sua alma. Você não consegue encontrar um caminho, não sabe o que fazer e às vezes olha para dentro de si e busca aquele ânimo que sempre lhe levou a lutar pelas coisas que são importantes na vida e você não encontra esse ânimo, como se as suas forças tivessem se esvaído, a sua esperança sumiu. Eu sei que muitos dos que estão aqui, dos que me acompanham pela internet, já passaram por isso, talvez estejam passando por um momento assim. Eu queria dizer, querido, que isso não é necessariamente um sinal de que você é uma pessoa fraca, sem consistência. Não necessariamente. Porque até os homens mais firmes, mais resolutos, podem ser tomados pela impotência diante de uma surpresa da vida. Podem se ver sem nenhum estímulo para continuar, desistentes de preciosidades que têm, porque afinal de contas foram surpreendidos por algo, uma perda, uma decepção, uma situação que não esperavam. Nessa manhã eu quero olhar para a história de um desses homens que nos inspiram tanto. Eu me refiro a Davi. Davi é um dos personagens principais da Bíblia, um líder resoluto, corajoso. Davi, desde criança, enfrentava as paradas da vida. Ele conta que, enquanto cuidava das ovelhas do seu pai, ele enfrentou ursos, leões, os despedaçou para defender o seu rebanho. Depois, ainda jovenzinho, ele se viu diante de um desafio. Um gigante, um homem zarrão chamado Golias, desafiava os exércitos de Israel e não havia entre os treinados para a guerra ninguém com coragem para enfrentar aquele filisteu. E Davi disse: eu vou lá. E ainda que estivesse sem equipamentos bélicos, ele desceu aquele vale, enfrentou Golias e o matou, porque fez pela fé. Era um homem absolutamente resoluto, corajoso, forte, participou de tantas batalhas, levantou um exército de valentes porque ele se oferecia como modelo, se tornou o rei de Israel, e a história diz que ele foi o melhor de todos os reis de Israel, o mais conquistador. Uau, impressionante, não? Esse currículo. Mas há pelo menos 2 ocasiões em que Davi é surpreendido na vida e ele se vê completamente sem chão, paralisado, sem direção, sem forças para continuar. E eu gostaria de lhe levar a essas 2 ocasiões, lendo 1 Samuel capítulo 30, versículos 3 e 4, que diz: ao chegarem a Ziglag, Davi e seus homens encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Essa foi uma crise excepcional. Um grupo de homens valorosos, valentes mesmo, se põe em desespero ao perceber que suas famílias haviam sido levadas pelos amalequitas, a cidade, os seus bens, suas casas estavam queimadas e, diante do choque dessa realidade, esses homens perderam as forças. Davi, por um tempo, não sabia o que fazer. A outra ocasião, já ocorrida quando ele era rei de Israel, está narrada em 2 Samuel, capítulo 19, eu vou ler aqui, dos versículos 1 ao 4. Informaram a Joabe que o rei estava chorando e se lamentando por Absalão.
Para todo o exército, a vitória daquele dia se transformou em luto, porque as tropas ouviram dizer: o rei está de luto por seu filho. Naquele dia, o exército ficou em silêncio na cidade, como fazem os que fogem humilhados da batalha. E o rei, com o rosto coberto, gritava: ah, meu filho, Absalão, Absalão, meu filho, paralisado diante de uma perda. O contexto aqui é a morte de alguém com quem Davi havia desenvolvido uma relação absolutamente tóxica de codependência, o filho que se tornou rebelde e que se levantou para não apenas tirar o pai do trono, como se possível matá-lo. Absalão se tornou isso. E quando finalmente naquela rebelião ele foi morto pelo exército de Davi no campo de batalha, a reação de Davi, natural obviamente, mas que não podia ser o ponto final da sua história, a reação de Davi foi se lamentar e se lamentar ao ponto de não querer a princípio voltar ao seu lugar, que era o trono de Israel. Então nós temos aqui dois momentos muito dramáticos na vida desse homem, e o que mais me impressiona é que, apesar de toda a estrutura que ele tinha, inclusive a sua fé, o seu relacionamento com Deus, por um tempo ele esteve sem ação. De novo, como quando você está no ermo e o sinal de GPS falha e você não tem mais mapas e você olha para o ponteiro de combustível do seu carro e acabou a gasolina também. E o que você faz numa situação dessa? Às vezes, a vida nos reserva momentos como esses. Agora, veja, nesses dois episódios, embora esse homem de Deus tenha chegado nesse nível de paralisia total, de desistência, de não querer mais fazer aquilo que lhe competia fazer, de não encontrar forças para lutar por aquilo que merecia a sua luta. Além disso, apesar disso, Davi deu a volta por cima. Algumas coisas aconteceram nas duas ocasiões que fizeram com que ele recobrasse o vigor e reprogramasse a sua mente para se levantar daquela situação e continuar a vida. E a proposta que eu tenho para vocês nessa manhã é que nós busquemos nessas duas histórias como é que obtemos forças ao nos deparar com situações semelhantes assim. Porque sim, a vida muitas vezes vai nos colocar nessa condição de impotência. Você está interessado em ouvir sobre isso? Eu oro para que além dos seus ouvidos, além da sua mente, o Espírito Santo possa de fato marcar o seu coração com essas verdades. Como é que Davi conseguiu se levantar dessas duas grandes crises de alma em que ele se encontrou? O que nós podemos buscar aqui e receber como conselho na palavra de Deus para momentos assim? Sabe, queridos, a primeira coisa que pode nos ajudar a recobrar a força é considerarmos quem merece a nossa reação, quem merece a nossa luta. Às vezes nós estamos tão centrados nos nossos sentimentos, decepções, no impacto que as coisas estão causando na nossa alma, que nós nos esquecemos de que a gente lutando por nós, a gente que nos ama de verdade e que precisa que nos levantemos para seguir a jornada, porque em primeiro lugar dão valor à nossa história, mas às vezes até dependem de nós. Naquela ocasião em que Davi se viu desesperado diante de Ziglag, a cidade queimada e suas famílias, não apenas a dele, mas a dos seus valentes, tendo sido levada, sequestrada pelos amalequitas, naquela condição, ele precisava encontrar uma força. E também na outra situação, porque embora fosse legítimo que ele chorasse por um filho que se perdeu, não era legítimo que ele se entregasse àquela culpa. Na verdade, havia uma culpa. Aliás, se você quiser uma mensagem profunda sobre essa relação entre Davi e seu filho Absalão, busque no nosso canal no YouTube uma palavra que eu ministrei tempos atrás aqui. O título é A Construção de uma Tragédia. Como é que um filho que nasceu para ser príncipe se tornou um bandido e o pior inimigo do seu pai? É uma mensagem muito profunda, especialmente para você que tem ou pretende ter filhos. Mas o fato é
que Absalão rejeitou a sua condição de filho e se tornou um perseguidor de Davi. E porque havia gente fiel a Davi, porque havia uma nação que amava Davi, Absalão foi abatido. Mas a notícia da morte de Absalão fez com que Davi entrasse num buraco negro. E ele não queria reassumir o seu lugar, que Deus havia dado. Ele era o rei de Israel por escolha de Deus. E nessa ocasião, um comandante do exército de Davi lhe dá um choque de realidade. As palavras parecem até duras, mas foram realmente de Deus. Eu leio com você 2 Samuel, capítulo 19, porque o que Joabe vai dizer a Davi é: Davi, ok, você perdeu um filho, seu filho se desviou, mas você não pode se entregar a isso, porque há uma infinidade de pessoas que têm dado a vida por você, e elas estão agora envergonhadas. As palavras estão registradas aqui em 2 Samuel capítulo 19, do versículo 5 em diante. Então Joabe entrou no palácio e foi falar com o rei: hoje humilhaste todos os teus soldados, os quais salvaram a tua vida, bem como a de teus filhos e filhas e de tuas mulheres e concubinas. Amas os que te odeiam e odeias os que te amam. Hoje deixaste claro que os comandantes e seus soldados nada significam para ti. Vejo que ficaria satisfeito se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós estivéssemos mortos. Agora vai e encoraja os teus soldados. Juro pelo Senhor que se não fores, nenhum só deles permanecerá contigo esta noite. O que para ti seria pior do que todas as desgraças que já te aconteceram desde a tua juventude. Então o rei se levantou-se e sentou-se junto à porta da cidade. E quando o exército soube que o rei estava assentado junto à porta, todos os soldados juntaram-se a ele. É bastante dura a palavra de Joabe para Davi. É um confronto a uma alma que está escolhendo morrer, abrir mão do plano de Deus, renunciar ao ministério, ao chamado, pela lamentação de alguém que se foi. E o argumento de Joabe para Davi é: Davi, você está chorando por um filho que se tornou o seu pior inimigo e por isso foi abatido pelos que são fiéis a você, e você está desprezando todos aqueles que arriscaram a sua vida para que você permanecesse vivo, e não apenas você, mas a sua família e o trono de Israel nas mãos de quem escolheu. Amados, essa parte da história me fala que é muito importante que nós consideremos as pessoas que estão ao nosso lado. Que quando nós tivermos perdas e decepções, que quando especialmente alguém, porque às vezes as crises vêm por circunstâncias da vida, uma falência, uma doença, mas muitas vezes nós entramos no buraco negro porque nós estamos decepcionados com alguém nos decepcionou. E por conta disso, muitos desistem da jornada, a gente que tira a própria vida. Mas se nós temos, para além das perdas, para além das traições, se nós temos gente que nos ama, então as pessoas que nos amam, aquelas que pagam preço para que nós vivamos de uma vida, provemos de uma vida abençoada, elas valem a nossa luta. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui, obviamente a gente que é muito solitária na vida, Satanás lhe cercou de tal maneira que você se tornou uma pessoa sozinha. Mas esses são a minoria. A maioria de nós tem gente dentro de casa que nos ama. E mais do que isso, aqueles que vivem a vida da igreja, não como um lugar de reuniões, não como uma instituição a qual eu frequento e na qual eu tenho um nome, não. Aqueles que vivem a igreja como família, aqueles que desenvolvem laços de comunhão, de aliança dentro da casa de Deus, eles sempre terão alguém que valha a sua luta. E às vezes é daí que vai brotar o fio de esperança. Quando você olha para si e você diz: eu não quero mais, eu desisto, eu entrego os pontos, deixa Satanás fazer o que ele quer, eu não tenho mais condição de lutar por nada. Se você tiver alguém, nem que seja o Espírito Santo, ou quem sabe um amigo como foi Joabe, lhe confrontando e dizendo: ei, por causa de quem é fiel, você precisa continuar lutando.
Sim, eu sei que você já foi muito ferida no seu casamento, eu sei que o seu esposo não lhe tratou com dignidade, não tem, de fato, cuidado de você como um homem deveria fazer. Mas olhe para os seus filhos, eles continuam aí. Lute, nem que seja por causa deles. E de novo, não só a família, mas a igreja é um lugar onde nós encontramos pessoas que desinteressadamente nos amam e estão fazendo de tudo para nos dar suporte. Eu acredito que é nesse espírito que o escritor aos Hebreus escreveu capítulo 10, versículos 24 e 25, quando ele expressou as seguintes palavras: e consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Preste atenção nesse verbo, considere os outros que estão à sua volta. Considere quem lhe ama, considere quem paga um preço por você. Essas pessoas precisam ter um significado maior do que aquelas que lhe decepcionam, que lhe traem, que lhe deixam, que lhe abandonam. Você precisa considerar, e se nós considerarmos uns aos outros, nós vamos nos incentivar ao amor e às boas obras. E aí o escritor diz no versículo 25, e não deixemos de reunir-nos como igreja, como alguns têm feito, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Está chegando o fim, mais do que nunca nós precisamos estar juntos, irmãos. Nós precisamos desenvolver relacionamentos profundos na casa de Deus. Nós precisamos nos reunir, não como auditório, mas como igreja, como família de Deus. Nós precisamos valorizar as nossas células, os nossos pequenos grupos, onde nós podemos olhar nos olhos uns dos outros e desenvolver amizades verdadeiras, onde nós oramos uns pelos outros. E quando vier a crise, quando vier a decepção, quando alguém nos apunhalar pelas costas e nós sentirmos o impulso de desistir de tudo, nós vamos nos lembrar daqueles que continuam ao nosso lado. Lembre-se de quem continua ao seu lado no meio das guerras. Lembre-se de quem se arriscou por você. Essas pessoas merecem a sua fidelidade. Nos tempos de Neemias, quando aquele grande líder estava comandando o povo de Jerusalém na reconstrução dos muros da cidade que estava destruída, houve um momento de muita tensão, porque os inimigos ao redor ameaçavam atacar Jerusalém. As pessoas, elas não eram guerreiras, não eram soldados, eram gente comum, como eu e você, estavam correndo risco enquanto ajudavam aquele homem de Deus a levantar os muros da cidade. E há um momento em que o argumento de Neemias para que aquelas pessoas não desistissem diante das ameaças foi justamente esse. Neemias capítulo 4, versículo 14. Ele diz: fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Eu argumento, lute por aquilo que tem valor. Você não está apenas construindo um muro, você está dando um futuro para a sua família. Então, se for necessário enfrentar os inimigos, enfrente. Não seja um covarde, você tem motivos, você tem pessoas pelas quais você precisa se dedicar. Eu queria que você fizesse um breve apanhado agora em sua mente das pessoas que estão em sua vida e que merecem a sua luta. Não são pessoas perfeitas, não existem pessoas perfeitas, talvez algumas delas inclusive já falharam, mas continuam aí, ao seu lado, pagando o preço com você. Semana passada eu tive mais uma vez o privilégio de ficar com meu pai em casa por alguns dias, enquanto meu irmão viajava, e sempre que está com esse velhinho aqui, é a oportunidade de ouvir de histórias. E numa das nossas conversas, ele estava falando sobre o valor da minha mãe. Eu mostrei para ele uma foto dela, quando era jovem, logo depois que eu havia nascido, linda, dondoquinha. Ele resolveu se casar com uma dondoquinha, uma mulher de boa família, cuidada, com o melhor
que se podia dar. Mas quando precisou enfrentar a vida, ela enfrentou. Minha mãe teve malária 10 vezes. Uma malária pode matar alguém. Ela teve 10. Ela topou seguir o seu marido em busca de algo que eles não tinham, estabilidade financeira, saiu da sua terra e foi para o fim do mundo, lá pelos anos 60, para o Pará, para o interior do Pará. Era, de fato, o fim do mundo. E ao ouvir aquelas histórias, eu fiquei pensando sobre isso. Há sempre pessoas pagando um preço ao nosso lado. Às vezes, hoje, elas estão frágeis, talvez já estejam na velhice, talvez já não tenham mais muito o que nos dar, mas a sua história precisa falar, e a história delas, ao nosso lado, deve ser um incentivo ao nosso coração, para que nós não desistamos. Então, de novo, eu lhe provoco, eu peço que você faça um apanhado em sua memória e mente, quem são as pessoas que pagaram e pagam um preço por você, que lhe amam. E no dia em que você enfrentar a calamidade, nem que seja por essas pessoas, não entregue os pontos. Elas merecem a sua luta. Quem pode dizer amém? Amém. O escritor Augusto Cury, dos cristãos mais lidos, não só no Brasil, no mundo, ele escreveu: as pessoas fortes não são as que vencem todas as batalhas, mas as que têm por quem lutar. E por essas pessoas nunca desistem. Eu vou ler de novo, porque é um pensamento profundo que eu queria que se estabelecesse como princípio no seu coração. As pessoas fortes não são as que vencem todas as batalhas, mas as que têm por quem lutar. E por essas pessoas não desistem. O que Joabe está dizendo é: Davi, você tem por quem lutar. Seu filho lhe traiu, se levantou, foi uma decepção, mas agora está na hora de esquecer Absalão, porque há muita gente que deve ocupar o seu coração e lhe levar adiante. Quantos dizem amém? Amém. Uma outra coisa que aconteceu e que fez com que Davi se levantasse no meio dessas crises, e agora eu me transporto para a segunda ocasião, quando ele já era rei e se viu diante da cidade destruída e sua família levada cativa, é que a primeira reação de Davi, a mínima reação de Davi, foi buscar entender a vontade do Senhor. Amado, quando você estiver perdido, a primeira pergunta a se fazer não é por quê. Normalmente a gente fica perdido nos porquês. Por que isso está me acontecendo? Por que eu estou sofrendo assim? Por que essa pessoa me traiu? E o porquê vai lhe levar a cavar mais o buraco em que você se encontra, porque nem sempre teremos esse tipo de resposta. A pergunta que precisamos fazer quando estamos perdidos é: qual é a vontade de Deus nessa situação? Diga comigo, qual é a vontade de Deus? Veja o que está escrito em 1 Samuel capítulo 30, versículos 7 e 8. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, veja, antes disso ele e os seus homens estão chorando compulsivamente, de tal maneira que choraram até perder as forças. Mas quando ele começa a tentar se levantar, a primeira coisa que ele faz é isso. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal, a estola sacerdotal. E Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: persiga-os, é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Ali, impotente, ele pergunta: Deus, qual é a tua vontade? Essa é uma batalha perdida, parece que sim, os homens destruíram a cidade, levaram as nossas famílias, não sei nem se elas estão vivas. Isso talvez se assemelhe um pouco ao drama que muitas famílias de Israel estão vivendo até hoje, depois daquela fatídica invasão de terroristas que sequestraram gente inocente e mantém muitos desses israelitas até hoje. E aqui eu faço uma breve advertência: nós não temos profundidade suficiente para entender as dimensões de uma guerra, mas cuidado para não ser alimentado em sua mente e em seus julgamentos pela mídia, que é completamente avessa ao plano e ao propósito e aos valores de Deus. Eu faço essa advertência,
Você é dono da sua própria consciência, mas eu estou aqui para lhe dar uma boa referência. O que eu quero que você pense é o que sente um pai ao saber que já há tanto tempo um filho está, talvez, nas mãos de homens cruéis. Talvez porque muitos deles têm sido devolvidos ou resgatados já mortos. Então é um paralelo, assim se sentiu Davi. E ele busca o sacerdote e ele pergunta ao Senhor: Deus, o que eu faço? Qual é a tua vontade? E a vontade de Deus expressa foi: Davi, persiga-os, vá atrás dele, lute por sua família. E essa palavra o reanima, como a maior parte dos seus homens. Eles vão no encalço dos amalequitas, ainda que não soubessem onde estavam. E só uma parte deles vão, porque 200 dos guerreiros de Davi estavam tão cansados e desanimados que não podem seguir na jornada. Mas eles vão. E por que vão? Porque entenderam qual era a vontade de Deus naquela situação. Meu irmão, o que eu quero dizer é que quando fazemos a pergunta certa: Senhor, e agora? O que o Senhor quer que eu faça? Qual é a tua vontade? Porque veja, alguém que está frustrado, ferido, magoado com o seu casamento, se consultar o seu próprio coração, muitas vezes vai ouvir: desista. Desista, você tem direito de ser feliz, você já tentou demais, desista. Se for consultar então aqueles que têm a mente do mundo, mais ainda ouvirão: desista. Mas se consultarem a palavra de Deus, se consultarem a vontade de Deus expressa na palavra, então ouvirão: insista. Insista, porque Deus ama o casamento, porque Deus é um Deus de aliança. Sabe, é muito importante nós buscarmos a vontade de Deus em primeiro lugar na palavra, porque muitas dessas respostas nós não precisamos de um profeta, de um anjo que desça, de uma voz audível. Muitas das respostas que precisamos estão na Bíblia Sagrada. Quando você está perdido no meio do mato e você precisa, sabe, encontrar de novo o sinal do GPS, abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Quando você abre a sua Bíblia, a voz de Deus lhe situa de novo. E ainda que não seja fácil, porque a palavra de Deus nem sempre vai nos dar um caminho fácil, mas você terá recuperado o rumo. E uma das coisas que mais precisamos nessas situações é de direção. Então veja, há duas situações aqui que eu estou apresentando para você, em momentos diferentes na vida de um homem de Deus. Na primeira, Absalão, o filho rebelde, que queria matar o pai, e que só não matou porque os exércitos de Davi o eliminaram. Na primeira situação, Davi está chorando e desistido, e a vontade de Deus é: esqueça o seu filho. Muitas vezes Deus vai nos falar: esqueça, deixe ir. E nem sempre é fácil deixar ir, especialmente se nós estabelecemos uma relação tóxica de dependência. Dudu aqui, ele tem trabalhado muito esse tema da codependência. Quando uma pessoa entra no mundo das drogas, não é só ela que fica escrava, a família, e muitos realmente ficam adoecidos, girando em torno da enfermidade ou da escravidão de alguém. Davi estava assim, e ele ia acabar assim, se ele não se levantasse. No caso de Absalão, ele precisava esquecer. Será que a palavra de Deus para alguns dos que estão aqui é: esqueça essa pessoa, ela não merece você? Será que a palavra de Deus para alguns dos que estão aqui é: esqueça esse prejuízo, você vai ficar a vida toda tentando recuperá-lo e vai morrer pobre? Esqueça esse prejuízo, coloque isso no passado, construa tudo do zero, eu vou te abençoar. Muitas vezes nós ficamos, chorando em torno de coisas que já morreram, não fazem mais parte do plano de Deus. Por isso é tão importante nós perguntarmos qual é a vontade do Senhor. No caso de Absalão, a vontade de Deus era: esqueça. Ela estava nas palavras de Joabe: esqueça, Absalão, põe o teu foco no reino que Deus lhe deu. Ainda tem tanta coisa para acontecer na sua vida, homem.
Mas no caso de Ziklag, a vontade de Deus é que ele lutasse. Persiga-os. Lute pela sua família. Busque esses homens onde eles estiverem. E quando recebemos então uma direção, seja por um princípio da palavra, de novo, irmãos, eu creio na voz do Senhor, eu creio em profecias, eu muitas vezes tenho sido conduzido pela direção de Deus no meu espírito, mas na maioria das vezes, tudo o que precisamos saber é o que dizem as Escrituras. Haja de acordo com a palavra de Deus e não de acordo com os seus sentimentos ou com o que as pessoas sem fé estão lhe sugerindo. Haja de acordo com a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor permanece para sempre. Amém? Isso vai fortalecer você. Quando você sabe a vontade de Deus, você recebe força. Eu acho muito interessante quando Jesus, em João capítulo 4, versículo 34, ele diz: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus tinha um cardápio. E você sabe que comida não tem só a ver com bem-estar, com paladar. Comida tem a ver com nutrientes, com recursos. Você precisa se alimentar bem para ter vigor para enfrentar o que tem que enfrentar. Pois bem, Jesus dizia: eu me alimento, eu me fortaleço fazendo a vontade do meu Pai. Quando você sabe a vontade de Deus, então você é fortalecido para continuar a sua jornada e concluir a sua obra. Em Gálatas capítulo 6, versículo 9, o apóstolo Paulo diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Eu creio que eu poderia parafrasear e dizer: irmãos, não nos cansemos de fazer o bem, não nos cansemos de fazer o certo. Diga para a pessoa que está ao seu lado: não se canse de fazer o certo. E quem é que estabelece o certo? Deus. Deus estabelece o certo. Essa é a briga desde o princípio. O Senhor disse: não coma, Adão, Eva, não comam da árvore que está no meio do jardim. O conhecimento do bem e do mal, quem estabelece o que é certo e errado sou eu. Mas o homem, seduzido pela vontade dele mesmo definir o que é bom ou ruim, pecou. Nós precisamos voltar esse caminho e dizer: Senhor, o que é certo? Então, se o que é certo é lutar pela minha casa, é isso que eu farei. Ainda que eu me sinta sem forças e ainda que eu corra riscos. Há um pensamento que me fez parar ontem, enquanto eu me preparava para ministrar a vocês, uma cristã chamada Elizabeth Elliot. Ela disse: a vontade de Deus nunca nos levará aonde a graça de Deus não pode nos sustentar. Diga comigo: a vontade de Deus nunca me levará aonde a graça de Deus não possa me sustentar. Escuta, para cada palavra que Deus lhe dá, há uma porção de graça liberada sobre a sua vida. E ainda que custe um alto preço, você terá o suficiente, porque Deus nunca lhe dá uma direção sem lhe dar o subsídio para conseguir. Vocês estão comigo? George Miller escreveu: a vontade de Deus nada mais é do que o que você escolheria se conhecesse o fim desde o começo. Vou ler de novo, porque tem certos pensamentos que merecem o nosso raciocínio. Preste atenção. A vontade de Deus nada mais é do que o que você escolheria se conhecesse o fim desde o começo. Porque quando você está na vontade de Deus, tudo vai terminar bem. A questão é que nós não conhecemos o fim, então temos que agir em fé. Porém, quando você tem uma direção do céu, você pode se apoiar nela. Em terceiro lugar, querido, Davi reverteu esse quadro de paralisia, porque ele se apegou às promessas e não às circunstâncias. Mais do que uma direção, Deus lhe deu promessa. Eu leio de novo o versículo 8 de 1 Samuel 30. E ele perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los?
E o Senhor respondeu: persiga-os. Se Deus parasse por aqui, já seria o suficiente, ok? Se Deus diz persiga-os, se Deus diz lute por isso, se Deus diz não insista com essa empresa, se Deus diz perdoa, se Deus diz esqueça, então faça, sem saber o que vai acontecer. Obedeça a Deus. O que se requer dos servos dispenseiros é que eles sejam achados fiéis. Então, pague o preço por ser fiel. Mas nesse caso, e muitas vezes na nossa vida, Deus não apenas nos dá uma direção, Ele nos dá promessas. Deus não disse apenas persiga-os. Deus disse a Davi: é certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Quando eu tenho uma promessa, então, eu preciso me apegar a ela. Amém? Porque há força numa promessa. Às vezes você está frágil, mas você se lembra do que Deus falou. E você, é como se a planta seca acessasse um veio de água. Se você tem uma promessa de Deus, você pode se abastecer na promessa. Porque Deus é fiel. Quantas vezes você tem dito Deus é fiel? Romanos 4, versículos 20 a 22. Paulo usa as seguintes palavras para descrever a atitude de Abraão, que foi muito desafiado em sua fé. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele, Deus, era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. Paulo está dizendo como Abraão venceu as provações até ver a descendência da promessa diante dos seus olhos. Um homem velho e como uma mulher estéril. E o que ele está dizendo é que ele se fortalecia na promessa. Cada vez que ele queria fraquejar, ele se lembrava do que Deus lhe havia dito. E ele fazia uma escolha, irmãos, que nós precisamos fazer. Eu sei que não é fácil, dependendo da situação. É de desprezar a lógica, desprezar as circunstâncias, as evidências e me apegar às promessas. Você tem uma promessa? Se você tem uma promessa em relação à sua profissão, ao seu ministério, à sua família, ao seu filho, agarre-se a ela, ainda que ela pareça estar no fim da fila. Continue crendo, Deus não mente. Deus não é homem para que se arrependa, nem filho de homem para que minta. Ele é fiel, diga Ele é fiel. 1 Coríntios capítulo 1, versículos 20 e 21, pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, de Cristo, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Pronuncia aí, amém. Amém. Quando você diz amém a uma promessa de Deus, o seu amém no céu é precedido por um sim do Senhor Jesus. Jesus continua mantendo as promessas de Deus diante do Pai, pela sua vida. Ele está lá dizendo sim, esse filho vai voltar, sim, esse casamento vai sair desse buraco de decepção, sim, esse negócio vai florescer. Se tem uma promessa, Jesus está dizendo diante daquele que tem o poder para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, Jesus está dizendo sim. Então agarre-se à promessa. Leonard Ravenhill disse: uma promessa de Deus não é poesia, é convocação para ação. Se Ele falou, algo deve ser feito. Deus falou algo para você, então haja sobre a palavra. Não fique apenas, se alimentando da beleza da promessa, lute por ela. Um outro pensamento: promessas são como trilhos que nos mantêm firmes quando a neblina cobre o caminho. Eugene Peterson. Você já se viu numa estrada debaixo de uma serração imensa, onde você não conseguia enxergar nada, estava com medo? Quem já passou por isso? Agora está chegando o tempo da neblina, não é? Aliás, parabéns que você conseguiu botar por um dia a sua roupa de frio.
Alguns aqui estão insistindo até hoje, né? O sol já está ali fervendo, mas você tem que aproveitar um mínimo de frio para botar seu guarda-roupa de inverno para fora. Assim é o Ribeirão Pretano. Mas veja, querido, se você está numa serração e você tem uma promessa, você tem um trilho. Você tem um trilho, você não vai se perder, você tem um trilho, ande conforme a promessa. Mas eu preciso finalizar essa ministração dizendo o mais importante, o fator mais decisivo para que Davi se levantasse daquela situação. 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, e eu mudei a ordem cronológica dos fatos porque eu queria deixar isso por fim, porque é o mais importante. Enquanto Davi e seus homens choravam ali diante de Ziclag, queimada a fogo, e da saudade de suas mulheres e das contas do prejuízo que tinham levado. A Bíblia diz no versículo 6, Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo, todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas veja como termina esse versículo. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Na outra tradução diz, Davi, porém, reanimou-se no Senhor, o seu Deus. Ah, meus queridos, sem dúvida essa é a afirmação mais importante no meio dessas crises aqui. Fortaleceu-se, reanimou-se no Senhor. Estamos falando aqui de nos abastecermos na fonte da comunhão com Deus. Felizes são aqueles que têm um Deus. Eu vou dizer de novo. Felizes são aqueles que têm um Deus. Quando eu leio Davi, reanimou-se no Senhor o seu Deus. Não era uma ideia, não era uma teologia, não era uma crendice, não era um conto de fada. Era uma pessoa toda poderosa que fazia parte da vida de Davi. Quando Davi se viu profundamente angustiado, cercado por homens amargurados que queriam apedrejá-lo, nesse momento, para onde ele foi? Ele foi para os braços do seu pai. Ele foi para a presença de Deus, para a comunhão com o Senhor. E ali ele encontrou ânimo. Essa palavra é muito forte, ânimo. Ânimo é vida interior. Quando você perde o ânimo, você não vai a lugar nenhum, você está morto por dentro. Mas há ânimo em Deus. Você tem um Deus? Você tem um Deus? Não, eu não estou perguntando se você crê num Deus, se você acha que Deus existe. Eu estou perguntando se Ele é o seu Deus. Eu estou perguntando se você tem uma aliança particular, se você tem um relacionamento com Ele, porque se você não é só um religioso, se você não é só um dos que creem de longe, mas nunca se encontraram com Ele, se você é alguém que tem um Deus, Ele faz parte da sua vida, Ele fala ao seu coração, você sente o seu abraço. Então, nos momentos mais obscuros da vida, o que você precisa fazer é fechar as outras portas e se lançar na presença e na comunhão com Ele, e você será revivificado. Há um convite que permanece para todos nós, feitos por Jesus, o Deus encarnado. Venham a mim, Mateus 11, 28 e 29, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Corra para Cristo. Você está desesperado, corra para Cristo. Você está perdido, corra para Cristo. Você não sabe o que fazer dentro da sua casa, corra para Cristo. Se você é um dos que estão chegando entre nós, dos que nos acompanham de longe, e você
ainda não tem uma experiência com Jesus, deixa eu lhe dizer, Ele é alguém real. Nós não estaríamos aqui dando as nossas vidas por uma ideia de Deus. Ele é real. Quantas vezes eu tenho encontrado o combustível de novo para o meu tanque vazio, na presença do meu Deus. Ele precisa se tornar também o seu Deus. Você precisa estabelecer uma relação íntima com o Senhor. E todas as vezes que você estiver diante das lutas da vida, você vai encontrar um lugar de descanso. Como diz o Salmo 62, a partir do versículo 5. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. São felizes aqueles que podem dizer essas palavras, não como quem recita uma poesia ou leem as palavras de um livro velho. São felizes aqueles que podem dizer isso porque têm experimentado o consolo e a força da comunhão com seu Deus. Eu leio o último texto bíblico dessa manhã. Aliás, muitas vezes lembrado desse púlpito, Isaías 41, versículos 29 a 31. Ele passa assim, aponte para cima. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Vejam, meus irmãos, é muito importante que nós leiamos a Bíblia com toda atenção. Não é apenas aqueles que esperam pelo Senhor. Esperar por Deus, às vezes é necessário que Ele haja. Mas o segredo dessa palavra, dessa profecia, é os que esperam no Senhor. Aqueles que precisam se reabastecer e eles entram em comunhão. Sabe quando o seu celular, ao final do dia, dependendo da marca, talvez ao meio-dia perde a bateria? E aí você tem que deixá-lo esperando, conectado a uma tomada. Se você deixá-lo esperando, desconectado, ele vai continuar descarregado, sem energia para o seu trabalho. Mas se você tiver um carregador e uma tomada de energia, ainda que você precise esperar, os que esperam no Senhor, os que estão em Deus, os que se mantêm em comunhão com Ele, são recarregados, renovam as suas forças, e logo ali eles estarão correndo. Foi isso que Davi experimentou. Ele se reanimou no Senhor, ele se fortaleceu no Senhor, o seu Deus, e na sequência ele está perseguindo os amalequitas até encontrá-los e libertar sua família e a família de todos aqueles que estavam amargurados. Eu não posso garantir que você não vai passar por momentos em que a sua bateria vai arriar. Eu não posso garantir que você não vai se ver em algum momento sem combustível e sem sinal. Mas eu posso lhe garantir que é possível continuar, se você tem as fontes corretas. Fique em pé, por favor. Aleluia. Glória a Deus. Diga comigo, força para continuar. Diga de novo, força para continuar. Nós precisamos o tempo todo de força para continuar. Você sabe que eu tenho um carro e meu carro é híbrido. Então, enquanto eu ando, o motor, a gasolina, reabastece o motor elétrico. Às vezes nós estamos
nesse modo na nossa vida. Motor híbrido, sabe? Enquanto você vai andando com Deus, você precisa de mais energia, mas na própria caminhada, você vai sendo reabastecido. Na maioria das vezes é assim. Você vai caminhando, vai subindo ladeiras e descendo, e enquanto você caminha, Deus reabastece o seu motor elétrico. Mas em alguns momentos, quando tudo estiver arriado e quando a gasolina terminar, você tem que parar num posto. E aí, o que você ouviu nessa manhã pode ser muito útil a você. Eu queria que você fechasse os seus olhos, nós vamos ser conduzidos numa canção. E eu quero orar nessa manhã, antes de sairmos daqui, por 2 tipos de pessoas. Eu quero orar por aquelas que ainda não tiveram uma experiência com Jesus. Talvez você creia em Jesus, respeite Jesus, até tenha uma religião, mas Jesus não é uma pessoa real com quem você se relaciona. Você nunca fez dele o seu Deus, você nunca se entregou a ele. Eu vou lhe dar a oportunidade hoje para que você faça uma aliança com Cristo. E eu vou orar por você. Mas eu vou orar também por aqueles que se veem como Davi, num momento muito difícil da vida e sem forças, e que querem se apropriar dessa palavra. Enquanto Gabriel nos conduz aqui, nessa canção, eu peço que você ore, não fique ouvindo a música ou preocupado em cantá-la necessariamente, mas ore a Deus. Se você está numa crise da vida, Deus falou com você, comece a respondê-lo. Se você não está numa crise, ok, mas diga: Senhor, guarda essas coisas no meu coração, porque se amanhã eu tiver que me recarregar, eu sei o que pode me dar o vigor novamente. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando o caminho, endireitando as veredas, e cada vez mais diminuindo. Importa que ele cresça. Nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as tuas sandálias. Nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele virá. É ele. Estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria.
Tudo é por Ele, tudo é dele. Tudo é por meio dele. Ele é a nossa fonte, amém? Eu quero te ajudar a fazer uma oração. Especialmente você que nunca teve uma experiência pessoal com Jesus. Você que quer receber esse Cristo vivo em sua vida, que Ele se torne alguém tão real, em quem você possa de fato se lançar nos braços quando quiser ou quando precisar. Nós vamos orar juntos. Se você quer tomar essa decisão de entregar a sua vida ao Senhor, se você quer que Ele seja o seu Deus, você precisa dizer isso a Ele. E essa é a hora. Ponha comigo a mão sobre o seu coração e diga: Jesus Cristo, eu creio em Ti e eu preciso de Ti. Eu sei que Tu és o Filho de Deus, o Salvador do mundo, e que Tu estás vivo. Hoje, eu te convido a ocupar o lugar central no meu coração. Seja o meu Senhor e o meu Salvador. Eu quero me conectar a Ti de uma vez por todas e fazer do Senhor a minha fonte suficiente de energia. Jesus, eu sou Teu para sempre. Amém. Quem foi que fez essa oração pela primeira vez? Nunca tinha feito uma oração nesses termos, mas fez com sinceridade. Você tem consciência de que hoje você realmente está entregando a sua vida para Jesus. Você nunca tinha feito assim. Tem alguém? Levanta bem alto a sua mão para que eu possa te ver. Tem alguém? Estou vendo alguém aqui. Há mais gente aí? Lá no fundo tem gente também. Venham aqui, eu quero abençoar vocês. Venham aqui pertinho. Fiquem aqui do meu lado esquerdo. Quem levantou a sua mão? Quem hoje está entregando a sua vida a Jesus? Pode ser que alguém... Pode ficar aqui do meu lado. Pode ser que alguém um dia esteve andando com Cristo, mas depois se afastou do Evangelho, se afastou do Senhor. Você perdeu a comunhão. Você quer voltar para Jesus. Jesus diz: vem a mim, vem a mim. Se você quer voltar para Jesus, corra aqui para frente. Amém. Vem. O que você está falando hoje na presença de Deus é: Senhor, eu escolho fazer de Ti o meu Senhor. Eu não vou mais andar sozinho como se eu não tivesse dono. O Senhor é o meu dono e a minha fonte. Eu confio em Ti. Pai, eu Te apresento essas vidas. Na verdade, Tu as conheces profundamente, mas elas estão aqui fazendo uma entrega pública do seu coração. O que eu peço é que o Senhor agora as receba, escreva o nome de cada um deles no livro da vida e abre dentro deles aquela fonte que é o Espírito Santo, aquela fonte de vida que esteja fluindo em seus interiores. Perdoa os pecados, quebra as escravidões e ajuda-os a virar as páginas que precisam ser viradas, Senhor. Dá-lhes força para esquecer o que tem que ser esquecido, mas também dá-lhes força para lutar por aquilo que merece uma luta, uma guerra. Eu os abençoo, nós os recebemos para uma nova vida em Cristo Jesus. Amém. Amém. Olhem para mim aqui. Guardem esse dia na sua memória. Dia 1º de junho de 2025. Hoje você está nascendo de novo. Hoje uma nova vida está começando. Eu não te ofereci uma religião. Eu te chamei aqui para receber Jesus Cristo como seu Senhor. E se Jesus está na sua vida, significa que não haverá mais lutas. Obviamente que não é isso, mas significa que agora você tem uma fonte onde se abastecer para conquistar as suas vitórias. Amém? Nós queremos ter um minutinho com você aqui ao lado, um minutinho para orar pessoalmente por você. Mas antes disso eu queria mostrar que tem uma família aqui que lhe ama e que quer lhe dar um abraço. Olha para trás. Seja bem-vindo à nova vida. Seja bem-vindo ao Reino de Deus. Nós celebramos esse dia na sua vida. Seja bem-vindo ao reino da luz. As trevas se foram, a escuridão passou, Jesus Cristo iluminou seu caminho. Você tem agora segurança para andar. Por favor, glória a Deus. Depois de receber esse nosso abraço, sigam aqui nessa porta lateral, por favor, um minutinho só.
Enquanto eu oro aqui por quem precisa da oração, por estar no momento de paralisia. Se você é um Davi, diante de um momento muito difícil, e você quer se apropriar das chaves que Deus lhe deu nessa manhã, então vem aqui para frente, querido. Todos aqueles que estão perdidos, sem força, sem direção, sem saber o que fazer, sem ânimo. Como eu disse, isso não é sinal de que você é um molenga, que você é fraco. Até Davi, o grande Davi, esteve em momentos assim. Significa só que você por algum momento perdeu o sinal e o tanque esvaziou, mas o Senhor continua disponível. Ele quer lhe abastecer, Ele quer reforçar a direção. Receba de novo o sinal do seu GPS. Receba agora a capacidade de entender a vontade de Deus e lutar por ela. Receba a memória daqueles que valem a sua luta. Pense naqueles que valem pela sua luta. Lute por causa deles, dos que te amam. Em nome de Jesus. Põe diante do Senhor a sua aflição. Põe diante de Deus a sua aflição. Lembre-se das promessas. Se você tem uma direção, amado, não encontre um atalho. Ande na direção que Deus deu, ande na palavra. E acima de tudo, agora mesmo, não depois, agora mesmo, reanime-se no Senhor. Ele te abraça, Ele te pega no colo, Ele te liga na tomada do seu coração e Ele te reabastece. Senhor, aqui estão os teus filhos dizendo que precisam de direção e de energia. Eu quero pedir, abraça o Senhor nesse momento de suas vidas, em que eles estão diante de circunstâncias maiores do que eles. Dá-lhes de novo vigor para continuar lutando. Dá-lhes a direção certa. Se há dúvida em seus corações sobre o que fazer, que agora se abra o veio da revelação, do entendimento da vontade do Senhor. E que junto com a promessa venha a fé em seus corações, para continuarem a sua jornada sem desistir. Eu os abençoo em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã, reanime-se no Senhor. Ele continua com você. Amém? Levante a sua mão bem alto. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e mesmo no meio das lutas, que Ele sempre te dê shalom, paz. Em nome de Jesus. Boa semana. Abra uma casa de paz, ainda é tempo. Você está debaixo de uma missão. Deus lhe abençoe.